Oi, meu nome é Rafaela Gomes, eu faço o curso de História no SESP-UEA e também participo do programa de residência. E um dos meus trabalhos era fazer uma videoaula sobre o absolutismo na França. Então vamos lá. O absolutismo na França ele aconteceu entre os séculos XVI e o século XVIII. Esse período ele ficou conhecido como Antigo Regime ou também Ancien Régime, que é para os franceses, eles chamam assim. E ele fez parte de um grande período da monarquia francesa e grande parte dela foi dominada pela dinastia de Bourbon. O ápice, né, desse reinado absolutista foi o reinado do Luís XIV. Ele, em seu governo, ele reprimiu firmemente, bastante, né, a burguesia, ele impôs limitações e arbitrariedades, e ele perseguiu seus adversários, até mandando matar eles. Esse tipo de regime ele foi de grande influência para várias monarquias europeias e também até suas contemporâneas. Bom, o que era o absolutismo? O absolutismo ele foi resultado de um processo da centralidade política nas monarquias nacionais europeias. Ele era um sistema político da Idade Moderna e tinha como sua principal característica era a ausência da divisão do poder, que, como eu disse, ela era centralizada, né, na mão do Estado. E também ela tinha uma política mercantilista, a política econômica deles era mercantilista. Na monarquia absolutista, a relação entre os súditos e o monarca era de fidelidade, principalmente. Por quê? Porque os súditos deviam total obediência ao monarca e aos seus representantes. Eles possuíam a prerrogativa de julgar e legislar ao invocar a mera vontade soberana. E o que isso significa? Significa que qualquer questionamento que tivesse publicamente, né, ao desejo do monarca ou até desses representantes dele, que seriam os agentes dele, poderia ser considerado um crime passível de punição. E a gente pode ver bastante isso como eu já falei, né, no regime do Luís XIV. Como eu já falei, o Luís XIV, o reinado dele foi tipo o máximo, o ápice que teve do absolutismo francês. No reinado dele, ele concedeu prêmios em dinheiro e incentivos fiscais à burguesia, de modo que isso favoreceu as manufaturas. Ele também aplicaria a sua influência da nobreza ao distribuir favores, pensões e empregos na sede da corte dos Bourbon, né, que foram os que mais dominaram por mais tempo. Isso tudo em Versalhes, onde viveriam milhares de aristocratas subordinados a ele. Desse modo, ele obteve sucesso em controlar ambos os grupos sociais. Como eu mencionei antes, o regime dos 14, ele serviu de inspiração para outros regimes absolutistas. Ele foi o seu tipo mais acabado. Então é isso. Muito obrigada pela atenção. Luís XIV, ele reinou, né, durante os anos de 1643 até o ano de 1715. Durante esses anos, ele fez diversas mudanças, provocou diversas mudanças, desde na política, na economia, no exército, e ele acabou provocando até mudanças nos costumes franceses. Durante os primeiros anos de seu reinado, ele ficou sob a regência da mãe dele, que era a rainha Ana da Áustria, que é viúva de Luís XIII, que morreu em maio de 1643, que foi quando começou o reinado do filho dele, que é o Luís XIV. Mas ele realmente só assumiu o trono em 1651, quando ele tinha 13 anos de idade. Em 1661, até o final do seu reinado, ele governou sozinho a França, porque eles tinham um costume, né, de nomear um primeiro-ministro, e ele não fez isso. Ele quebrou esse costume, né, e ele governou sozinho.
Ele exerceu seu reinado de maneira centralizadora. Ele associava a sua figura a imagens míticas, como o sol. Por isso que ele ficou conhecido dos 14, acabou ficando conhecido, né, como o Rei Sol, porque ele ficava, tipo, dizendo que ele era o centro e tal, então ele se comparava ao Sol, então ele ficou conhecido como o Rei Sol. Ele foi um dos maiores exemplos do rei absolutista, não apenas pelo seu grande poder, pelo grande poder, né, que ele exerceu, mas também por toda a organização política e social que ele construiu em torno dele mesmo. Talvez por isso explique, né, a famosa frase atribuída a ele, e que também representa o espírito do absolutismo. Eu não sei pronunciar ela em francês, mas a tradução dela é: o Estado sou eu. Nessa época, surgiram várias teorias políticas que justificavam o tamanho desse poder. E a primeira delas surgiu mais ou menos no século XVI, pelo escritor francês João Bondin, que se chamava A República. Esse escritor, ele defendia, né, que o fortalecimento do Estado ele acabava gerando uma soberania inalienável e indivisível por parte do soberano, que era a única maneira realmente eficaz que se tinha, né, para combater aquela instabilidade política que estava tendo naquele momento. E essa linha de pensamento ela vai ser complementada por Thomas Hobbes quando ele lança o Leviatã, que acaba afirmando que o rei ele não deveria justificar os seus atos perante ninguém, mas seriam as ideias do bispo francês Jacques Benigni Bossuet, eu acho que é assim que se pronuncia, que se provariam mais influentes para o regime absolutista. Na sua obra, que era intitulada A Política Inspirada na Sagrada Escritura, ele apresenta, né, a origem da realeza como divina. O monarca seria o representante de Deus na Terra, e que, como ele, como tal, né, ele teria as suas vontades elas seriam infalíveis, não cabendo aos súditos questioná-los. Então, tipo, que as ideias dele, eles eram Deus na Terra, realmente, tipo, tudo que eles mandavam tinha que ser feito, tinha que ser obedecido, não podia ser questionado, e que eles poderiam ser punidos por isso, né? Então, essas ideias, né, elas fortaleceriam a base da doutrina política oficial do absolutismo francês. E ela ficou conhecida como, em seu conjunto, né, como a teoria do direito divino dos reis. Nesse sentido, né, mesmo havendo vários tipos de governo absolutista na Europa, o absolutismo francês ele acabou tipo, ganhando mais destaque, sendo mais simbólico, tanto pela sua organização, o tanto de poder que eles conseguiram, quanto pela duração e seus efeitos, né? O absolutismo francês, ele ainda que tenha raízes medievais, ele entra para a história como um movimento predominantemente moderno, uma vez que ele atravessa séculos da Idade Moderna, exercendo influência notória na política francesa. Essas raízes medievais, elas remetem ao século V, quando Hugo Capet ele se tornou governador do país, saindo da sua posição de vassalo mais importante da França, ocupando o trono e dando, né, início à chamada dinastia capetinga, que vai governar a França, né, com seus muitos representantes por cerca de 800 anos. Esse governo, né, da dinastia capetinga, ela teve inúmeras dificuldades no seu tempo, né, porque tipo, foi um tempo bem grande. Em todo esse tempo ela teve muitas dificuldades em manter o seu poder e levar o país ao seu fortalecimento. A mais séria, né, dessas dificuldades, desses problemas que eles enfrentaram foi a que foi chamada, né, de Guerra dos 100 Anos, que ela se iniciou no século XIV e durou, na verdade, 116 anos. Guerra de 100 anos, mas durou 116 anos.
acabou sendo caracterizada por vários conflitos intermitentes com raízes e que tiveram vários tipos de consequências. E basicamente acabou sendo uma oposição da França e da Inglaterra. Na Idade Moderna, a política que acabou se destacando foi a dinastia de Valois, que ela testemunhou o início dos conflitos religiosos que acabaram acontecendo na França nos anos seguintes, opondo a tradição católica francesa a uma cada vez maior influência protestante, que era o conhecido como calvinismo, né? Esses sérios conflitos, eles transformaram a França num dos maiores campos de batalha religiosa da Europa. Esse conflito, ele acabou virando um conflito da organização social, ele foi ficando cada vez maior e ele era um conflito entre a nobreza da tradição católica e a burguesia protestante. Desse conflito surge uma nova dinastia, que é os Bourbon, que eu falei ainda agora, que foi os que dominaram por mais tempo. Os Bourbons, né, eles eram representados pelo Henrique IV, que ele foi coroado rei, e isso acabou foi uma representatividade muito marcante para eles, uma vitória muito marcante, porque foi a vitória dos protestantes frente, né, os nobres católicos. O segundo representante da dinastia foi o Luís XIII, que ele fortaleceu, né, a influência do absolutismo através do cardeal Richelieu, que foi o personagem que colaborou ativamente, né, para a manutenção do sistema do rei e da monarquia absoluta. O ideário econômico adotado pelo absolutismo francês, ele se baseava na ideia da forte intervenção estatal na economia, onde o rei ele controlava todos os pormenores, né? O fortalecimento do mercado interno, que acabava garantindo o funcionamento efetivo da economia e o abastecimento do país, a manutenção de uma balança econômica favorável, realizando importações e estimulando, né, a exportação de excedentes. O pacto colonial que deve à França todas as condições para produzir, tendo garantido tanto fontes de matérias-primas, como também o mercado consumidor para os produtos franceses e, finalmente, né, o largo uso do protecionismo, né, que visava o fortalecimento interno da economia e a manutenção da competitividade francesa. Essa situação em que o poder ficava centralizado na mão do Estado, a economia também, em que havia as perseguições tanto religiosas, né, quanto políticas, acabou criando, né, as condições perfeitas para o movimento revolucionário que aconteceu no ano de 1789. A Revolução Francesa, ela vem aparecendo como uma consequência dessas medidas e do governo, principalmente do governo forte que teve Luís XIV. Essa revolução ela se tornou um divisor de água da história da humanidade. E o ano de 1789 assiste um processo revolucionário que faz o absolutismo decair. E aí dando lugar, né, a outras ideias e práticas políticas que elas vão servir de base para o ideário contemporâneo. Então é isso. Muito obrigada pela atenção.